Porque a palavra de Deus diz que onde estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então eu creio que o meu Senhor está aqui. Às vezes você pode falar, mas eu estou igual um pau seco, igual uma madeira seca, eu não estou sentindo nada. Você não está sentindo nada, mas Jesus está aqui. Dá para crer assim, meus irmãos? Hoje é culto com os adolescentes. Eu quero falar sobre um adolescente que deu pouco trabalho e muita alegria ao Senhor. No segundo livro das Crônicas de Israel, segundas Crônicas, capítulo 34, segundo livro das Crônicas. Você achar que segundo Crônicas é facinho, vem logo depois do primeiro Crônicas. Capítulo 34. Glória a Deus. Amém. Eu gostaria que toda a igreja tomasse parte na leitura, acompanhando aí com a sua Bíblia. Tinha Josias 8 anos. Quantos anos? 8 anos. Quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 10º começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos bosques, das imagens de escultura e de fundição. E derribaram perante ele os altares de Baalim, e cortou as imagens do sol que estava acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição, que quebrou e reduziu a pó, e os espargiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os altares, e purificou a Jerusalém e a Judá. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, até Naftali, e em seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou a Jerusalém. O texto que nós lemos diz que Josias, com 8 anos de idade, já era rei de Israel. E alguém pode perguntar como que alguém com 8 anos de idade pode reinar? No Brasil, os irmãos que estudaram história sabem que Dom Pedro II assumiu a cadeira com 8 anos. Porém, ele tinha um tutor, que era uma espécie de professor, que ele ia ensinando como fazer até que ele fosse maior de idade. Assim também Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar em Israel. E o versículo 2 do capítulo
34 diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai. Olha, irmãos, se nós formos ver o texto anterior que nós lemos, nós vamos ver que o pai de Josias não era Davi. O pai de Josias era Amon. E por que então, que na Bíblia diz que ele seguiu o caminho do seu pai Davi e fez o que era reto aos olhos do Senhor? Porque Josias, ele era um dos descendentes, um dos herdeiros do trono de Davi. Davi não era o seu pai, nem o seu avô, mas era um antepassado. E quando Josias subiu ao trono, ele foi informado do que praticava o seu pai e do que praticava Davi, seu antecessor. E qual foi o fim do seu pai e qual foi a vitória de Davi? E qual foi o testemunho do seu pai e qual foi o testemunho de Davi? Então, Josias tomou uma decisão solene. Ele decidiu andar nos caminhos do Senhor. Ainda com 8 anos de idade, ele decidiu andar nos caminhos do Senhor. E diz mais o texto: e não se desviar dele, nem para a direita, e nem para a esquerda. Porque o que não falta na vida de um adolescente, de um jovem, ou até do irmão adulto, são embaraços, são impedimentos, são coisas que vêm para perturbar, para travar, para tentar a vida daqueles que querem seguir o caminho do Senhor. E dessa forma, dissuadir a sua mente, tirar a atenção, tirar o foco da sua mente do Senhor. Mas a Bíblia nos diz que Josias, ele não se desviava nem para a direita e nem para a esquerda. Alguém dizia: ei Josias, vamos ali fazer tal coisa. Ele diz: não, eu não posso. Por quê? Porque eu sirvo ao Senhor. Não há coisa mais gloriosa na terra do que servir ao Senhor. Nós não estamos aqui para sermos servidos pelo Senhor, mas nós estamos aqui para servir o Senhor. Você já serviu o Senhor hoje? Oh glória! Aleluia! E quando ele tinha 16 anos, no 8º ano do seu reinado, com 16 anos, ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi. E no 12º ano, passou a glorificar. Veja bem, aos adolescentes e aos irmãos também. Nem tudo acontece de uma vez. Ah, mas Deus tem uma promessa. Muita gente fala assim: Deus tem uma promessa, Deus tem um chamado, Deus tem algo na minha vida. E alguém está me segurando. Não, meu irmão, quando o Senhor quiser realizar, não tem quem segure, não tem diabo, não tem demônio, não tem embaraço, não tem ferramenta. Porque Ele é Deus. Ele faz como Ele quer. Mas enquanto esse tempo não chega, aguarde o tempo de Deus. Com 8 anos ele reinou. Com 12 anos, ou melhor, com 16 anos, ele decidiu que era hora de buscar ao Senhor. E com 20 anos de idade, esse já jovem agora começa a purificar Israel.
Eu tenho uma palavra para os adolescentes. Olhem para cá. Olhem para mim aqui. Vocês têm dentro de vocês a única palavra que pode colocar jeito nessa nação. Aos irmãos da igreja, vocês têm dentro de você a única coisa que pode colocar jeito nessa nação. Não existe governo, não existe ajuda, não existe manifestação. A manifestação que põe jeito nessa nação é a manifestação do Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus. E nós estamos precisando hoje em dia, irmãos, não são de melhores igrejas, melhores templos, melhores tocadores, melhores pregadores, melhores políticos. Nós estamos precisando de melhores pessoas, de melhores crentes, de pessoas com mais caráter, de pessoas com moral, de pessoas que estão firmadas, que não largam. Olha, se o Senhor fizer muito bem, nós vamos o adorar. Se Ele não fizer muito bem, nós também vamos o adorar. Nós não vamos negociar. Ainda hoje eu ouvi um hino, a irmã Ingrid estava ouvindo, de alguém cantando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Interessante que Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 jovens também, que não se dobraram a Nabucodonosor. E quando perguntaram, vocês vão morrer, vão queimar, vocês não vão aguentar. Eles olharam para o rei e disseram assim: olha, rei, eu vou dizer uma coisa. Se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, Ele nos tira da tua mão e da mão de todos os teus exércitos. Porém, se Ele não fizer, saiba o rei que nós não adoraremos a estátua que tu tens erguido. Se Ele conceder vida, eu o adoro. Se Ele conceder dizer, você vai morrer, eu o adoro. Porque aqui o bom é Ele, o grande é Ele. Nós viemos para adorar a Ele. Será que você pode erguer a sua mão e glorificar o Senhor nesta noite? Olha, irmãos, nós não estamos aqui numa confraria. Nós estamos aqui num clube, onde cada um pega a parte que gosta. Não, tem dia que a palavra é mais para cá, tem outro dia que é mais para lá. O Senhor vai passando ali a foice dele, daqui a pouco fica todo mundo do mesmo tamanho. Deus usa o irmão de um jeito, Deus usa o outro irmão do outro jeito, Deus usa profeta. Tem profeta ainda na igreja, irmãos? Eu disse aos irmãos que uma vez uma irmã levantou e disse ao irmão que estava no ponto: olha, Deus me mandou dizer que Ele vai te usar no pra, no pré e no pro. Desceu e foi embora. O irmão cutucou o obreiro do lado e falou assim: onde já se viu uma irmã trazer uma profecia dessa? Ele olhou para ele: fica calado, você não entende, fica calado. Deus falou comigo, fica calado. Mas por que essa palavra veio hoje assim? É porque para você ouvir, fique calado, receba do Senhor aquilo que Ele quer transmitir ao seu coração. No versículo 8: e no 18º do seu reinado, havendo purificado a terra, e a Maazéias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, isto é, o secretário, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E vieram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido da mão de Manassés e de Efraim. Versículo 10: e entregaram aos que tinham o cargo da obra e superintendiam sobre a casa do Senhor, e estes deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor, para conservar
consertarem e repararem a casa. Cada um tinha a sua função. Um era o que recolhia a arrecadação, o outro distribuía, o outro registrava, e cada um era usado para reparar a casa do Senhor. Deus colocou um talento nas suas mãos, Ele colocou algo nas suas mãos para você executar, e através do seu talento você reparar, edificar a obra do Senhor. Você estando aqui na igreja, o seu talento me edifica, o meu talento te edifica, e nós vamos ser edificados pelo Senhor. Quem pode glorificar Deus por isso? Aqui na igreja funciona assim, em outro lugar não sei. Aqui não existe um só não. Ah não, é a igreja, é o pastor fulano, se ele faltar acabou o culto. Não, senhores. Aqui cada um tem uma contribuição. Aqui cada um, o Senhor colocou uma parcela da sua unção. Cada um aqui, olha irmão, pastor foi colocado para lidar com ovelha, não é para lidar com pastor não. Pastor foi colocado para lidar com o povo, com ovelha. É por isso que a gente faz os irmãos virem testemunhar, louvar, adora a Deus aí. Sabe por quê? Porque para isso nós fomos chamados, para trabalhar com o povo. E cada um repara a casa do Senhor quando pode, no momento que pode, do jeito que pode. Um vem e arruma um banco aqui. Outro vem e vê que olha lá, aquele banco está sujo. Mas onde está? Não tem ninguém que limpa a banca aqui nessa igreja? Não, meu irmão. Você está vendo que Deus está mostrando para você fazer? Ele está mostrando para você fazer. Ah, mas quem me entrega folheto? Quem que evangeliza aquela rua? Olha, aquela rua é tão triste, aquele lugar é tão terrível. É um barulho tão terrível naquele lugar. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Esse alguém é você. Esse alguém é você. E Deus te chama nesta noite. É você que Ele está contando. E quando os homens estavam lá reparando, os inspetores, os levitas, os escrivãos, versículo 14, tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e o Quias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. Começou a purificação. E quando é que começa a purificação? Quando você encontra a palavra de Deus. Você deve meditar na palavra de Deus. Tem gente que nem carrega mais a Bíblia para a igreja. Ele mesmo nem traz mais. É o celular. Uma hora está no Facebook, outra hora está na Bíblia, outra hora está não sei o quê, outra hora está na não sei mais o quê. E acaba o tempo todo em outras coisas. E a palavra de Deus sendo rejeitada. Mas hoje a palavra de Deus veio a você. Toma tempo para gastar com a palavra de Deus. Toma tempo para gastar com a palavra de Deus, porque é o caminho da purificação. Jesus, quando ele orava, ele dizia: Pai, purifica-os, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, enquanto eu estou falando aqui, você está sendo purificado. Dá para crer assim? Não que eu estou falando, eu estou falando a palavra de Deus. Ele achou o livro. E deram o livro para Josias. E Josias, quando começou a ler o livro, ah, meu Deus, nós estamos muito distantes. Nós estamos muito distantes do caminho que Deus projetou. Como nós estamos afastados, porque é isso que acontece, meus irmãos. Só existe um tipo de crente que vai subir para o céu. Grava isso na sua mente. Escute isso agora. Se você não se enquadra nisso que eu estou falando, você não está salvo. Veja bem. Só existe um tipo de gente que vai subir aos céus. Os que se arrependem. E não é se arrepende hoje.
E não é se arrepende num culto. E não é se arrepende no dia do batismo. E não é se arrepende amanhã e depois já está arrependido. Não. Não é um evento. Martinho Lutero, que foi um dos reformadores da igreja, disse que o arrependimento é um estado de espírito contínuo. O crente, eu estou falando agora para os salvos, veja aí se você é salvo ou não. O Bruno está passando aí, ó. Veja aí se você é salvo ou não. O crente, quando ele ajoelha para orar, a primeira coisa que vem na sua mente não é pedir nada, não é expulsar o demônio, não é pedir dinheiro, não é rogar por alguém. A primeira coisa que vem na mente dele é a sua indignidade de estar diante de Deus. Aleluia! Quando Isaías contempla o Senhor no templo, ele diz: ai de mim, porque eu vou morrer. Por que eu vou morrer? Porque os meus olhos viram o santo. O crente, quando entra no templo, ele treme. Ele dobra o joelho para orar e chora. Ele chora de desespero mesmo. Por quê? Porque está diante do santo de Israel. Você está pensando o quê, rapaz? Você está diante do santo de Israel. Não pode enganar quem for. Engana o professor, engana o pai, engana o pastor. Mas ao Senhor ninguém engana. A Bíblia diz que os seus olhos são como duas chamas de fogo e todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos dele. Olha, ele estiver dormindo, ele estiver sonhando, ele estiver tomando banho, ele está lá. E nesta noite ele diz: é tempo de purificação. Toma tempo para Deus. Toma tempo para Deus. Josias, com 8 anos, ele decidiu: eu não vou servir o Deus desse meu pai, não. Eu não quero esse monte de rosário para lá, não. Vai para lá com isso aí. Se Deus morto, Deus sol, que Deus é esse? Não é Deus nada. Eu não quero servir essas tradições, né? Tradições que os meus pais vieram. Não, Senhor. Agora, esse Deus de Davi, esse é Deus. Esse aqui é o Deus verdadeiro, ele tem um discernimento. Porque o crente, escute isso, o crente, eu não estou falando de evangélico, porque evangélico hoje tem principalmente uma carteirinha, seja evangélico. Eu estou falando do crente. Crente em quê? Em Jesus Cristo. O que você crê de Jesus Cristo? Que Ele é o único Senhor e Salvador, é o único que pode te salvar da condenação. Estou gravando. O crente, Meus braços estão doendo já. quando ele vem à igreja e a palavra fala com ele, e a palavra é pesada do lado dele, ele dá graças a Deus, porque ele sabe se a palavra está falando com ele, se ele está se sentindo culpado, se ele está se sentindo ali meio fora do prumo, é porque ainda há solução para ele. O Senhor ainda está falando, o Espírito Santo ainda está falando com você. Porque o dia que você não sentir mais nada, o dia que você chegar e a palavra falar, e tudo está certo. Amanhã a palavra fala de novo, tudo está certo. Não tem nada errado. Estou bom, está tudo certo. Não sinto pecado nenhum. Toma cuidado, porque nesse dia você está em queda livre. Mas Paulo diz: quando eu penso estar fraco, então eu sou forte. Quando eu penso estar fraco, então eu sou forte. A Malaquias do Senhor diz: ei! Malaquias não. Alguém me lembra de qual foi um dos profetas? Diz: ei! É hora de chamar os valentes. Oi, Joel. É hora de chamar aqueles que são da fé. É hora de chamar aqueles que são crentes. E dizer ao fraco, diga ao fraco: eu sou forte. Aí você diz: eu sou fraco, eu concordo com você, você é mesmo. Pastor, você não sabe que eu sou fraco, eu concordo plenamente com você, você é mesmo, fraquíssimo. Juntamente comigo e todos os outros. Mas Ele é forte. Ele é forte. Nós não somos, mas Ele é. Nós não temos, mas Ele tem.
sabemos, mas Ele sabe de tudo. E Josias prosperou. Então Ilquias e os enviados do rei, versículo 22, para a gente encerrar, foram ter com a profetisa Hulda, ou Hilda, mulher de Salum, filho de Tocá, filho de Asrã, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte. E falaram-lhe naquele sentido. Então ela lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os habitantes, a saber todas as maldições que estão escritas no livro que leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses. Mas aí, irmãos, no caso você completa a leitura. Quando o rei fica sabendo do decreto, quando o rei fica sabendo da profecia que seria destruído, porque o povo estava fora, então ele decide se arrepender. Ele decide se jogar diante de Deus. Irmãos, tem gente que vem para a igreja e não está nem aí. Ele entra pior do que ele sai pior do que ele entrou. Porque não tem como você sair da maneira que você entrou. Ou você sai melhor ou sai pior. Os 12 apóstolos de Jesus participaram da ceia, mas quando Judas participou, Satanás entrou nele. Está lá em Lucas. Satanás entrou nele. Então tem gente que vem, às vezes a mensagem tem que ser assim: segura aí. Vem, sai, e nada acontece. Mas nessa noite, Deus não tem compromisso com gente que não quer compromisso. Mas a você, que entrou aqui nessa noite, e sabe que se você morresse agora, você estava totalmente condenado, não haveria salvação para você. Eu digo para você nesta noite: Jesus Cristo é a salvação para ti. Porque este estado de culpa que você sente agora é o Espírito Santo trabalhando na sua vida para te mostrar a graça de Deus. A graça de Deus é maior do que o teu pecado. A graça de Deus é maior do que você. A graça de Deus é maior do que o universo. A graça de Deus alcança todas as pessoas. Não há pecado que Deus não perdoe. Só existe uma classe de pecados que Deus não perdoe, são os pecados não confessados. Esse Ele não perdoa. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todas as ofensas. E nesta noite eu quero chamar duas classes de pessoas aqui à frente. Primeiro, se tem alguém aqui nesta noite que não é crente, primeiro você tem que reconhecer: eu não sou crente. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero servir Jesus. A partir de hoje eu quero andar no caminho reto. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Tem alguém nessa noite que não é crente? Faz assim com a mão, que não é crente. Se quiser entregar a vida a Jesus, pode sair do seu lugar e vem aqui. Corrige o teu caminho nesta noite. Jesus te trouxe aqui para falar contigo. Ele é a solução para a tua vida. Ele é a solução para a tua vida. Jesus está trabalhando dentro de você. Eu venho na igreja e me sinto tão bem. Pois é, isso é só a visita do Senhor. Mas quando Ele passar a morar em você, ah, meus irmãos, é uma fonte inigualável.
Para aquela mulher, eu nunca me esqueço, Jesus disse: olha, quando você conhecer esta água, nascerá em você uma fonte. É uma fonte que salta. Olha, irmãos, é tremendo, é algo tremendo. Eu estava meditando essa tarde, eu comecei a chorar. Eu estava meditando essa tarde. Você chega no seu quarto, ajoelha no pé da cama, cheio de pecado, cheio de falha, cheio de falta, falou um monte de coisa que não devia, pensou um monte de coisa que não devia, não é? Aí você ajoelha e começa a falar com Deus. Daqui a pouco o Senhor vem e te aconchega. Ele vem embaixo ali onde você está. É o Senhor, é o Senhor. Eu estou aqui ouvindo a adoração. Eu vim aqui para ouvir a adoração. E eu sou semblante que era triste, já não é mais triste. Aí você que entrou angustiado, já sai alegre. Você veio nesta noite às vezes angustiado, amargurado, veio até sem jantar, mas você vai alegre nesta noite, porque o Senhor te alegra nesta hora. Alegria perene. É verdade isso ou não, irmãos? Não há mistério mais glorioso do que o mistério da oração. Pense comigo. Você fala aqui na terra, Deus lá nos céus ouve a tua oração. Você fala com Deus lá no céu, as coisas acontecem aqui na terra. Irmãos, olha, quinta-feira, se eu não me engano, se eu não estou enganado, foi quinta-feira. Eu saí pela manhã, eu disse para minha esposa: olha, eu vou resolver um problema muito difícil. É muito fácil de eu voltar muito estressado hoje, porque o problema para mim é impossível. Está muito complicado isso aqui. E eu saí. Só que o Senhor foi adiante de mim. E quando eu cheguei lá, eu conversei com a senhora. Ele disse: olha, eu tenho um problema para resolver. Ela falou: então senta. E quando eu falei para ela: olha, ela falou: me dá seu documento. Ela puxou lá e falou assim: não, aqui você não tem problema nenhum. Eu disse: não, mas eu tenho aqui uma questão que... Ela olhou para mim e disse: não fale mais nisso. Mas o fulano de tal, ela falou assim: não fale mais nisso. Eu ouvi Deus falando para mim: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aí eu disse: até quando eu tinha para vir aqui? Ela falou: até hoje. Aí eu falei para ela: mas tem mais esse problema aqui. Ela puxou lá, ela falou assim: não, isso aqui resolve agora. Num telefonema, resolveu algo que para mim é impossível. Impossível. Mas o Senhor foi adiante de mim. E o meu semblante, quando eu entrei naquele edifício, naquele prédio, era um semblante triste, de alguém que ia fazer alguma coisa, ia sair amargurado. Mas quando eu saí correndo. E quem estava me esperando no carro falou assim: o que foi que aconteceu? Eu falei: o Senhor operou por mim. Eu saí acelerado com o carro, eu falei: preciso chegar em casa para ligar. Aí eu liguei para minha esposa para contar para ela o que foi que o Senhor me fez. O que foi que me fez o Senhor? O Senhor, Ele tem agido assim, meus irmãos. Ele tem agido assim, Ele prepara tudo no tempo certo, na hora certa. Ele vai adiante de ti. E é por isso que Ele te chama nessa noite, para cuidar de você. Mas como é que eu vou fazer? Como é que vai ser o dia de amanhã? Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Descansa nele. Irmãos, olha, a única vez que eu vejo que alguém tem que fazer força para descansar, é para descansar no Senhor. Aleluia! Porque não é fácil. Descansar. O vento está soprando. As ondas estão empoladas. O barquinho parece que vai quebrar, mas não vai não. Jesus está no barco, Ele está contigo ali, Ele está com você. Ah, mas quase
quase não deu nada, rapaz, deu na conta, porque foi o Senhor que estava com você. Olha, irmão, pare de reclamar. Toda vez que você for pagar uma conta, você diz, graças a Deus, eu tive dinheiro para pagar essa conta. Não seja velhaco, não. Velhaco tem raiva de pagar as coisas que deve. Agora, crente não, ele paga, graças a Deus, Senhor. Aqui é o Senhor que me dá para pagar. Eu estou pagando aqui. Estava no texto que nós vimos, gente. No texto que nós vimos, um pagou para o outro, o outro, até chegou na mão, Senhor. Não se preocupe com o resto. Entrega o teu caminho ao Senhor. Você veio nessa noite com uma causa nas suas mãos. O Senhor quer tomar esta causa nas tuas mãos e você vai voltar livre. Você vem com um peso nas suas costas, mas Ele toma o teu peso nesta noite e você vai leve para a sua casa. E quando alguém te perguntar o que foi que aconteceu, o Senhor me aliviou, já me deu vitória, já estou aqui contando. É assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor faz. Ele chama a existência aquilo que não existe. Está pensando que ele precisa de alguma coisa para agir? Ele chama a existência aquilo que não existe. Ele diz, apareça! Apareça! E o problema que eu pensei que ia demorar até o final do ano para resolver, na próxima antes de junho, está resolvido isso aí. Toda a outra parte você fica tranquilo.